A gente sempre busca, né, aquela fórmula mágica para ter sucesso em tudo. Ah, quem não busca, né? Mas e se a gente te disser que não é bem por aí? Que o segredo não está em truques rápidos, mas sim em construir hábitos sólidos, sabe? Uma base forte para alcançar uma vida plena e significativa, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Essa busca por uma vida mais eficaz é algo que a gente vê em todo lugar. E o que a gente vai explorar hoje é como alcançar essa efetividade duradoura. Exatamente. E para guiar essa conversa, a gente trouxe um clássico, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. Ah, o Covey é um cara que dedicou 25 anos da vida para entender o que faz as pessoas realmente darem certo. E sabe o que é mais legal? Ele não fica só na superfície, ele vai fundo nos hábitos, naquilo que realmente molda quem a gente é. Ele descobriu que tem 7 hábitos que são a base para quem busca uma vida mais feliz, mais saudável e, claro, mais bem-sucedida. Tudo isso sem precisar sacrificar o equilíbrio. E para você que está sempre buscando esse caminho para uma vida mais plena, a gente vai destrinchar esses 7 hábitos. Trazer eles para o dia a dia de um jeito que faça sentido para você. A ideia é te dar um atalho, te ajudar a entender a essência da obra do Covey sem se perder em um monte de teoria. E já adianto que a gente vai muito além de técnicas superficiais. A gente vai mergulhar na construção do caráter, naquilo que o Covey chama de ética do caráter. É isso aí. A gente vai entender a diferença entre essa ética do caráter e a ética da personalidade, que muitas vezes foca só na aparência e em soluções rápidas. Vamos explorar o poder dos nossos paradigmas, que são como lentes que a gente usa para enxergar o mundo. E vamos ver como mudar essas lentes pode transformar completamente a nossa experiência da realidade. E não podemos esquecer do famoso PPC. Produção e capacidade de produção, o segredo do equilíbrio para ser eficaz a longo prazo. E para começar a colocar a mão na massa, a gente vai se aprofundar no primeiro hábito, a proatividade. E entender como o círculo de preocupação e o círculo de influência podem mudar a forma como a gente lida com os desafios da vida. Então, vamos começar desvendando essa tal erosão do caráter que o Covey fala, né? Afinal, o que ele quis dizer com isso? Boa, é por aí mesmo que a gente começa. O Covey, ele faz uma diferença importante entre a tal da ética da personalidade e a ética do caráter. A ética da personalidade, ela meio que coloca a ênfase em técnicas, em como se mostrar, em ter uma atitude positiva o tempo todo, mesmo que por fora. Como se fosse uma máscara, né? Isso. Já a ética do caráter, ela vai muito mais fundo. Ela se baseia em princípios sólidos, em virtudes como integridade, humildade, coragem, justiça, paciência. Aquele tipo de coisa que a gente sabe que é importante desde sempre, mas que às vezes acaba deixando de lado no corre-corre do dia a dia. É verdade? E o Covey, ele estudou a literatura americana sobre sucesso desde 1776 e percebeu uma mudança interessante. Ele viu que, ao longo do tempo, a ênfase no caráter foi diminuindo e a ênfase na personalidade foi aumentando. E ele acredita que essa mudança nos afastou do que realmente importa para ser feliz e ter sucesso de verdade. Nossa, interessante. Ele dá um exemplo prático disso. Ele conta uma história pessoal bem legal. Ele e a esposa estavam tendo dificuldades com um dos filhos, que estava indo mal no beisebol. Sei como é. Eles tentavam de tudo para incentivar o menino, para ajudar ele a melhorar, mas nada funcionava. O filho ficava frustrado, chegava a chorar. Que situação, né? E o que eles fizeram? Aí que tá. Eles perceberam que, por mais que tentassem dar apoio e incentivo, focando na personalidade do filho, sabe? Naquele reforço positivo superficial. Sim, sim. A mensagem que eles estavam, sem querer, passando para o menino era: você não é capaz, você precisa da nossa proteção. Não, faz sentido. E como eles mudaram isso? A virada de chave aconteceu quando a percepção deles sobre o filho mudou. Eles começaram a enxergar ele como alguém capaz, que tinha as ferramentas para lidar com os próprios desafios. Então, a mensagem mudou para você conseguir se virar sozinho. Exatamente. E essa mudança de paradigma, essa nova forma de ver o filho, fez toda a diferença. E começou a assistir mais confiante, mais capaz de lidar com as É dificuldades. incrível como a nossa percepção dos outros pode influenciar tanto, né? Total, e isso nos leva a um ponto crucial, os nossos mapas mentais, que o Covey chama de paradigmas. Que são como a gente interpreta a realidade, certo? Isso são os nossos mapas de como as coisas funcionam e também os nossos mapas de valores, de como as coisas deveriam ser. E esses mapas influenciam como a gente vê tudo ao nosso redor, né? Sem dúvida. Muitas vezes, de forma inconsciente, esses paradigmas moldam a nossa interpretação do mundo. É como se a gente usasse lentes que distorcem a realidade de acordo com as nossas crenças e experiências. E como a gente faz para identificar esses paradigmas, para saber se eles estão nos levando para o caminho certo? O Covey usa uma analogia bem interessante para explicar isso. Imagina que você quer chegar no endereço no centro de Chicago e tem um mapa da cidade. Até aí, tudo bem. Só que por um erro de impressão, o mapa que você tem na mão, que diz ser de Chicago, na verdade é um mapa de Detroit. Aí já viu, né?
Por mais que você se esforce, que siga cada rua direitinho, você vai acabar se perdendo e chegando num lugar completamente diferente. A gente pode ser super dedicado, mas se o mapa estiver errado, não adianta nada. Exatamente. A gente precisa ter certeza de que o nosso mapa, os nossos paradigmas estão alinhados com a realidade para que a nossa dedicação e esforço realmente nos levem aonde a gente quer chegar. Mas como a gente garante que nossos mapas estão certos? É aí que entra a autoconsciência, sabe? A gente precisa se questionar, buscar diferentes perspectivas para ter certeza de que não estamos presos a um mapa distorcido da realidade. Faz sentido. E como a gente faz isso na prática? O Covey usa aquele exemplo da ilusão de ótica da jovem senhora e da velha senhora. Dependendo de como você olha a imagem, você só consegue ver uma delas, né? Ah, lembro dessa. É preciso um esforço consciente para conseguir enxergar as duas figuras. E muitas vezes a gente só consegue fazer isso com a ajuda de outra pessoa que nos mostra um novo ângulo, uma nova perspectiva. É como se alguém apontasse pra gente e dissesse, olha, tem outra forma de ver isso. Exato. E com os nossos paradigmas é a mesma coisa. A gente precisa estar aberto a questionar as nossas crenças, a ouvir outras opiniões, para ter certeza de que estamos enxergando a realidade da forma mais completa possível. E essas mudanças de paradigma, elas acontecem só na nossa vida pessoal ou podem acontecer em outros níveis também? Elas acontecem em todos os níveis. O Covey cita exemplos de grandes mudanças sociais, como a transição para a democracia constitucional, que transformou a forma como as sociedades se organizam. Caramba, é verdade? Mas ele também lembra que nem toda mudança de paradigma é positiva. A própria mudança da ética do caráter, a ética da personalidade, que a gente conversou antes, é um exemplo disso. Entendi. O importante é a gente estar consciente de que esses shifts acontecem o tempo todo, tanto individualmente quanto coletivamente. E que eles influenciam a forma como a gente pensa, sente e age. Exato. Tem uma outra história que o Covey conta que ilustra bem essa questão da mudança de paradigma. Ele estava num trem e tinha um pai com as crianças que estavam super agitadas, incomodando todo mundo. Posto que todo mundo tava julgando o pai, né? Total. O próprio Covey estava irritado, achando que o pai estava sendo negligente. Normal. Mas aí, alguém contou para ele que a mãe das crianças tinha acabado de falecer. Nossa. Na hora, a percepção dele mudou completamente. A irritação sumiu e deu lugar à compaixão. A gente nunca sabe o que o outro tá passando, né? Pois é. E essa história mostra como uma mudança na nossa forma de ver as coisas, uma mudança de paradigma, pode transformar completamente a nossa reação a uma situação. E essa mudança de perspectiva nos leva para os princípios, que são o alicerce de tudo, certo? Exatamente. Os princípios são como leis naturais, são guias para a conduta humana que tem um valor permanente e universal. Tipo a lei da gravidade. Não importa quem você seja, ela se aplica a todo mundo. Isso. E com os princípios é a mesma coisa. O Covey fala de princípios como integridade, honestidade, justiça, e a gente sabe que, no fundo, viver em desacordo com esses princípios não leva a lugar nenhum. A gente pode até tentar, mas no final das contas a gente sabe que não vai dar certo. É como tentar construir uma casa sem alicerce. Cedo ou tarde ela vai desabar. Verdade. E o Covey defende que quanto mais os nossos paradigmas, a nossa forma de ver o mundo, estiverem alinhados com esses princípios, mais eficazes a gente vai ser. E mais fácil vai ser tomar decisões, né? Sem dúvida. Porque a gente vai ter uma bússola interna para nos guiar. E aí que entra a diferença entre a ética do caráter e a ética da personalidade, né? Isso mesmo. A ética da personalidade tenta nos convencer de que existem atalhos, soluções mágicas para ter sucesso, sem precisar se aprofundar nos princípios. Tipo um manual de como se dar bem na vida sem muito esforço. Mas o Covey deixa claro que não existe fórmula mágica. O crescimento genuíno exige esforço, dedicação e tempo. E a gente precisa estar disposto a trilhar esse caminho, né? Com certeza. E essa jornada nos leva ao próximo princípio fundamental. O equilíbrio entre P e PC. PC. P é de produção, que são os resultados que a gente busca. Os ovos de ouro, como o Covey chama. Entendi. E PC de capacidade de produção, que é a habilidade de gerar esses resultados. A galinha que bota os ovos. Então é como se a gente tivesse que cuidar da galinha para ela continuar botando ovos. Exatamente. O segredo da efetividade a longo prazo está em equilibrar esses dois elementos. Se a gente focar só na produção, só em colher os ovos sem cuidar da galinha, ela vai acabar morrendo e a gente vai ficar sem nada. Faz sentido. Pensa na sua saúde, por exemplo. Se você se esforçar demais, trabalhar sem parar, sem descansar e se cuidar, você até pode ter um pico de produtividade por um tempo, mas depois vai acabar exausto e doente. A gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? É verdade. E o mesmo vale para as nossas finanças. Se a gente gastar todo o nosso dinheiro sem investir, sem pensar no futuro, a gente vai acabar na miséria. E para os nossos relacionamentos também, né?
Se a gente só pensar em receber sem dar nada em troca, a relação vai acabar se desgastando. Exato. O equilíbrio entre P e PC é fundamental em todas as áreas da nossa vida. E como a gente coloca isso em prática? A gente precisa estar consciente da importância de cuidar da nossa galinha, da nossa capacidade de produzir, seja ela qual for. Isso significa investir em nós mesmos, nos nossos conhecimentos, habilidades, saúde, relacionamento. Isso mesmo. E também significa ter sabedoria para saber quando é hora de produzir e quando é hora de descansar e recarregar as energias. A gente precisa encontrar esse ritmo, né? Exato. E esse equilíbrio entre P e PC é a base para a gente ser eficaz a longo prazo. E aí entra o primeiro hábito, a proatividade. Que é justamente a capacidade de agir, de tomar iniciativa, né? Isso, ser proativo é ser responsável pelas nossas próprias escolhas e ações. É entender que a gente tem o poder de escolher como reagir a cada situação. Mas e quando a gente se sente preso pelas circunstâncias? E quando parece que não tem nada que a gente possa fazer para mudar a situação? O Covey fala de um gap entre o estímulo que a gente recebe e a nossa resposta. Um gap. É um espaço entre o que acontece e como a gente reage. E nesse espaço reside a nossa liberdade de escolha. Então a gente sempre tem a opção de escolher como reagir, mesmo quando a situação parece difícil. Exatamente. A gente pode não ter controle sobre tudo que acontece na nossa vida, mas a gente sempre tem controle sobre como a gente reage a essas coisas. Nossa, isso é poderoso. E para ilustrar isso, ele usa o exemplo do Viktor Frankl, que foi prisioneiro num campo de concentração nazista. Que situação horrível. Mesmo nas piores condições imagináveis, o Frankl descobriu que ainda tinha a liberdade de escolher a sua atitude, a sua forma de enxergar a situação. Então, mesmo no meio do sofrimento, ele encontrou uma forma de se manter forte. Exatamente. E essa força vinha da sua capacidade de escolher a sua resposta, de não se deixar abater pelas circunstâncias. Que exemplo inspirador. Né? E essa é a essência da proatividade. A gente não pode controlar tudo que acontece na nossa vida, mas a gente pode controlar como a gente reage a essas coisas. E o Covey, ele dá alguma dica de como a gente pode ser mais proativo na prática? Ele fala do modelo proativo, que é composto por 3 elementos: o estímulo, a liberdade de escolha e a resposta. Interessante. O estímulo é o que acontece, a situação que a gente enfrenta. A liberdade de escolha é o espaço entre o estímulo e a resposta, onde a gente pode usar nossa autoconsciência, imaginação, consciência moral e vontade independente para escolher como reagir. Então, a gente tem que usar esse espaço para pensar antes de agir, né? Isso. E a resposta é a nossa ação, a forma como a gente decide lidar com a situação. E como a gente sabe se a gente está sendo proativo ou reativo? O Covey fala do círculo de preocupação e do círculo de influência. Ah, já ouvi falar disso. O círculo de preocupação é tudo aquilo que a gente se preocupa, mas não tem controle direto. Tipo, o trânsito, a política, a economia. Tem coisa que a gente não pode mudar, né? Exatamente. E as pessoas reativas, elas focam a energia nesse círculo, reclamando, se preocupando, se sentindo vítimas das circunstâncias. E acabam não fazendo nada para mudar a situação, né? Isso mesmo. Já o círculo de influência é tudo aquilo que a gente pode controlar, que a gente pode fazer algo a respeito. Tipo os nossos hábitos, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Exatamente. E as pessoas proativas, elas focam a energia nesse círculo, buscando soluções, tomando iniciativa, fazendo a diferença dentro do seu alcance. Então, ser proativo é focar naquilo que a gente pode controlar, em vez de ficar se preocupando com o que a gente não pode mudar. Isso mesmo. E o Covey conta uma história pessoal para ilustrar isso. Ele e a esposa estavam preocupados com um dos filhos que estava tendo dificuldades na escola. Que tipo de dificuldade? Ele não estava se adaptando bem, estava tendo problemas com os colegas, as notas estavam baixas. Sei como é. No começo, eles ficaram focados no círculo de preocupação, preocupados com a fragilidade do filho, com a forma como os outros o tratavam. É o que eles fizeram. Eles perceberam que, enquanto mantivessem energia nesse círculo, não conseguiriam ajudar o filho. Então, eles decidiram mudar o foco para o círculo de influência. E como eles fizeram isso? Eles começaram a trabalhar nos próprios paradigmas, na forma como eles enxergavam o filho e a situação. Eles passaram a focar nos pontos fortes do menino, a incentivar ele a desenvolver suas habilidades. Isso ajudou o filho. Sim. A mudança na forma como eles enxergavam o filho acabou influenciando o comportamento dele também. Ele se sentiu mais confiante, mais capaz de lidar com os desafios. Então, às vezes, a mudança que a gente precisa fazer está dentro da gente, né? Exatamente. E o Covey fala de 3 categorias de problemas: os de controle direto, os de controle indireto e os que estão fora do nosso controle. Quais são as diferenças entre eles? Os problemas de controle direto são aqueles que a gente pode resolver diretamente, como os nossos próprios comportamentos. Os problemas de controle indireto são aqueles que a gente pode influenciar, como o comportamento dos outros. E os que estão fora do nosso controle? São aqueles que a gente não pode mudar,
como o clima, o passado, as leis da física. Entendi. E o Covey defende que a gente deve focar nossa energia nos problemas de controle direto e indireto, buscando soluções e agindo para mudar a situação. E deixar de lado os problemas que a gente não pode controlar. Isso. Porque se a gente ficar remoendo o que a gente não pode mudar, a gente só vai se frustrar, se sentir impotente. Faz sentido. Ele algum exemplo de como a gente pode agir nos problemas de controle indireto? Ele conta a história de um funcionário da manutenção que trabalhava na sede de uma grande empresa. Esse funcionário, ele era super proativo, sempre ia além do seu trabalho, buscando formas de contribuir e fazer diferença. Que legal! E ele percebeu que o presidente da empresa, um cara super ocupado, sempre chegava atrasado nas reuniões porque não conseguia encontrar uma vaga no estacionamento. Acontece. Aí o que esse funcionário fez? Ele começou a chegar mais cedo no trabalho e aguardar uma vaga para o presidente. Caramba, que atitude legal. Né? E ele não fez isso esperando um reconhecimento. Ele fez porque realmente queria ajudar. E o presidente, ele percebeu a atitude do funcionário? Sim, ele ficou impressionado com a proatividade e a iniciativa do funcionário e acabou promovendo ele para um cargo de gerência. Nossa, que história inspiradora. A gente nunca sabe onde a nossa proatividade pode nos levar, né? E o Covey, ele fala algo sobre os erros. Como a gente deve lidar com os erros quando a gente está tentando ser proativo? Ele diz que a forma como a gente lida com os erros é crucial para a gente continuar sendo proativo. A atitude proativa diante de um erro é reconhecer o erro, corrigi-lo e aprender com ele. Errar faz parte do processo, né? Exato. A gente não precisa ter medo de errar, a gente precisa ter medo de não aprender com os erros. E a atitude reativa diante de um erro, qual seria? Seria tentar justificar o erro, culpar os outros. Fazer dizer. Sim, Simone. Essa atitude ela só vai nos impedir de crescer e de evoluir. Faz sentido. E no final das contas, o que a gente tira de tudo isso? A gente aprende que a efetividade, a felicidade, a realização, tudo isso depende, em grande parte, da gente. Da nossa forma de pensar, de agir, de encarar o mundo. Exatamente. A gente não pode controlar tudo que acontece na nossa vida, mas a gente pode controlar como a gente reage a essas coisas. E a gente pode escolher focar naquilo que a gente pode controlar no nosso círculo de influência, em vez de ficar preso no círculo de preocupação. Isso mesmo. E essa é a essência do primeiro hábito. Ser proativo. É assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, pelas nossas escolhas e pelas nossas ações. E começar a construir uma vida mais significativa, mais feliz e mais eficaz. E aí, o que você acha de tentar colocar isso em prática? Que tal a gente fazer um exercício? Boa. Durante um dia, preste atenção na sua linguagem e na linguagem das pessoas ao seu redor. Quantas vezes você usa frases reativas como se eu pudesse, eu não consigo, ou eu tenho que? E tente identificar uma situação futura em que você provavelmente reagiria de forma reativa. E aí, revisite essa situação sob a perspectiva do seu círculo de influência. Como você poderia agir de forma proativa nessa situação? O que você pode controlar? O que você pode fazer para mudar a situação? Que tal a gente refletir sobre essas perguntas e começar a colocar a proatividade em prática? Gostei. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse universo da efetividade, vale a pena conferir a obra completa do Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Lá ele se aprofunda nos outros 6 hábitos e dá dicas práticas de como colocá-los em prática. E a gente se encontra na próxima para continuar essa conversa sobre como construir uma vida mais plena e significativa. Até lá. Tchau!